Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem, entendam e vamos à aula. Ela é chamada de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Tá? Então, a função do primeiro grau, ela é da forma... A função polinomial do primeiro grau ela é da forma f de x igual a ax mais b. É a forma geral dela. Esse A é chamado de coeficiente angular, mas também é mais correto dizer que ele é a taxa de variação, tá? Ou coeficiente de variação da função. E o B, coeficiente linear. Tá? E nessa função aqui nós temos o que a gente chama de raiz da função. O que é a raiz da função? É o valor de x tal que a função é igual a zero, ou seja, igual a zero. Ou seja, para eu determinar a raiz da função, a gente faz o f de x igual a zero. Em outras palavras, a função igual a zero. E aí eu vou explicar logo como a gente determina isso e depois eu vou mostrar o que significa isso lá no gráfico, por exemplo. Tá? Então, para determinar a raiz da função, eu faço f de x igual a zero. Ou seja, e essa função aqui, ó, ax mais b, igual a zero. Quando a gente faz isso com a função, quando esses coeficientes aqui são números, a gente fazendo isso e resolvendo, encontrando o valor de x, a gente, na verdade, determina um número, que é esse valor de x. A gente pode fazer de uma forma geral aqui, mas eu acho que para entender melhor, é bom a gente fazer logo com números, tá? Então, digamos que eu quero calcular a raiz da função f de x igual a 2x mais 4. Então, é só lembrar que é só fazer f de x igual a zero. Então, a raiz de uma função é o valor que anula a função, ou seja, que torna essa função aqui igual a zero. Tornar essa função igual a zero é só colocar igual a zero. Então, 2x mais 4 é igual a zero. E aqui eu encontro o valor de x. Então, olha, eu passo primeiro o que está somando ou subtraindo, e eu passo o 4, ó, mudando o sinal. Está mais, passa menos. E agora a gente passa o que está multiplicando ou dividindo. No caso, 2. Então, vai ficar x igual a menos 4 dividido por 2. Isso aqui nos dá que o x é igual a menos 4 dividido por 2, dá 2. Certo? Então, essa é a raiz dessa função, que a gente chama de raiz ou zero, tá? Da função. É a mesma coisa. Então, tanto faz eu dizer que é o zero da função ou a raiz da função. Não quer dizer que a gente vai determinar a raiz, tá? Ele é chamado de raiz ou de zero. Então, é o zero da função, que é, na verdade, o valor que anula essa função. Quando eu digo valor que anula essa função, quer dizer que se eu substituir esse menos 2 aqui ó, no x e resolver a operação, isso aqui vai dar zero. Vai dar um valor nulo, ou seja, zero. Só para verificar, ó, menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, não é isso? Menos 4 mais 4, zero. Tá? E o que significa esse valor? Antes de entender o que significa esse valor, vamos determinar mais alguns zeros. F de x igual a x menos 8. Então, para determinar o zero dessa função, é só fazer ó, x menos 8 igual a zero. E aqui é só isolar o x. Está mais simples do que a anterior, né? Então, x igual a menos 8, passa mais 8. Letra C, f de x igual a 3x menos 9. Tá? Então, vai ser ó, 3x menos 9 igual a zero, não é isso? Aí só isolar o x. 3x igual a, tá menos 9, passa mais 9. De onde a gente tira que x é igual a 9 sobre 3. Ou seja, x igual a 3. Certo, gente? Pronto. Mas o que significa o zero da função? O zero da função é o valor onde o gráfico da função toca o eixo x, tá? Ou o eixo das abscissas. Então, quer dizer que o gráfico dessa função aqui, ó, 2x mais 4, vai tocar o eixo x no valor menos 2. Nessa função, ó, x menos 8, o gráfico da função vai tocar o eixo x no valor 8. E no caso da letra C, o gráfico da função, dessa função aqui, vai tocar o eixo x no valor 3. Tá?
Olha, quando você tem essa função desse jeito, ó, f de x igual a 2x mais 4, quando você tem f de x igual a 2x mais 4, a gente já viu que isso é a mesma coisa que você ter y igual a 2x mais 4. Então, f de x é a mesma coisa que y. Então, eu posso chamar tanto de f de x, como posso chamar de y, tá? Então, aqui, olha, quando eu digo que o f de x é zero, é a mesma coisa que eu dizer que o y é zero. Porque o y é igual a f de x, y é igual a f de x, então eu dizendo que o f de x é zero, eu estou dizendo que o y é zero. Então, é como se eu tivesse assim, ó, y igual a zero, tá? E aí, quando eu resolvo, depois de eu fazer o y igual a zero, como aqui, ó, fiz o y igual a zero, ou o f de x igual a zero, a mesma coisa, eu encontro o x igual a menos 2, tá vendo? Então, quando eu faço o y igual a zero, eu encontro o x igual a menos 2. E, na verdade, isso aqui é um par ordenado. Par ordenado que a gente vem trabalhando com ele já. Ou seja, o x é menos 2 e o y é zero. Em outras palavras, quando a gente faz isso, a gente obtém um ponto do gráfico dessa função aqui, ó. Então, a mesma coisa para as outras funções. E se eu fizer, ao invés do y igual a zero, eu fizer o x igual a zero? Isso significa que onde tiver x na função, tanto faz eu usar essa como essa, é a mesma coisa. Onde tiver x, eu vou substituir por zero. Então, vai ficar assim, ó. Y igual a, né, 2x, então é duas vezes o valor de x, que nesse caso é zero. Então, y igual a 2 vezes zero mais 4. Ou seja, y vai ser igual a 2 vezes zero dá zero, 0 mais 4. Ou seja, o y é 4. O zero é o elemento neutro da adição e da subtração, né? Quer dizer que ele não altera o outro valor. Então, 0 mais 4 vai dar 4. E aqui eu obtenho outro par ordenado. Ó. Tá? O x é 0, o y é 4. Mas por que danado eu estou fazendo isso, né? Vejam bem. Isso aqui vocês entenderam, que é o ponto onde o gráfico dessa função aqui toca o eixo x. Ótimo. Então, esse aqui é onde toca o eixo y. Acho que vocês já viram isso, não já? Pronto. Então, eu posso fazer assim, ó, ou na verdade, basta eu olhar para a função. Eu vou colocar aqui. Ó, basta eu olhar para a função. Ela não é ax mais b, né? O a, nesse caso, comparando essa com essa aqui, ó. O a é 2, o b é 4. O b, que é o coeficiente linear, é 4. Quer dizer, é o valor onde o gráfico da função afim toca o eixo y. Sempre vai ser o b da função. Tá? Então, dado uma função, se eu quero construir o gráfico, então eu já tenho um valor que é esse aqui, ó. Dada a função do primeiro grau, né? Lógico, eu quero construir o gráfico, então eu já tenho um valor que é esse aqui, ó. Então, quer dizer que o gráfico da função vai tocar o eixo y nesse valor aqui. E no caso, para eu construir o gráfico da função do primeiro grau, eu preciso de 2 pontos apenas. Então, esse já seria um valor, né? Que seria 0 e 4. Como aqui, ó. Sempre 0 e esse valor, né? Que é o b. E o outro ponto eu posso determinar assim, o zero da função, como a gente fez aqui, ou posso substituir um valor qualquer no x e encontro outro valor para o y, vai ser outro ponto. Então, tendo os dois pontos, eu posso construir o gráfico. Né? E aí, o a da função é que vai dizer se o gráfico da função é crescente ou decrescente. Se ele vai ser subindo ou se ele vai ser descendo. Tá? Então, se o a é positivo, ele é subindo. Quer dizer, o gráfico é crescente. E se o a é negativo, o gráfico é decrescente. Que a gente diz assim, ó, o a é maior que zero ou o a menor que zero. Tá? Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido. E até a próxima.